E aí, vamos estudar a lição? Super terça-feira, dia 9 de dezembro, e você vai perceber o tema assombrado pelo passado. Você sabe que tem muitas pessoas que têm dificuldade de viver o presente por causa do passado que o assombra. Isso gera uma expectativa e um medo quanto ao futuro. Mas enfim, analisando o conteúdo bíblico do capítulo 22 de Josué, do verso 13 em diante, nós observamos que uma comissão foi montada para se dirigirem até o local onde estavam estabelecidas as 2,5 tribos, ou seja, ao leste do Jordão, para averiguarem se o altar que havia sido construído era fruto de idolatria ou se tinha um direcionamento diferente. E esta comissão, ela chegou meio nervosa lá. Afinal de contas, quem estava liderando era Finéias. E Finéias, você sabe, foi aquele que atravessou com uma lança um indivíduo em Israel em sua tenda quando este se relacionava com uma midianita. Isso fez com que uma praga cessasse, uma praga que estava atacando o povo de Israel. Aliás, algumas coisas sempre mexiam com o povo de Israel quando se tratava do passado. Pensar em Acã e todo o mal que ele provocou em meio ao povo, e pensar também em Baal-peor, onde este ato de traição de um israelita com uma midianita aconteceu, era pensar que estavam correndo o risco da mesma coisa acontecer novamente com a nação de Deus. Então Finéias organizou ali uma comitiva, vamos ver o que está acontecendo antes que ocorra uma praga igual a Baal-peor ou uma praga igual ao tempo de Acã. Temos que resolver isso logo. E partiram com sangue no olho para resolver logo esse problema. E chegaram lá querendo colocar as coisas a limpo, né? Colocar em pratos limpos, como diz o provérbio popular. Vamos resolver o que está acontecendo aqui, vocês construíram isso aí para idolatria, vocês estão adorando falsos deuses, o que vocês estão pensando e tal, não sei o que. Acusações em cima de acusações. E eles chegaram dizendo, assim diz quem? Porque normalmente era o jargão que se usava para anunciar, assim diz o Senhor. Mas agora eles não estavam dizendo, assim diz o Senhor. Eles simplesmente disseram, assim diz quem? Eu? Você? Não interessa o assim diz o Eduardo, assim diz o fulano, beltrano, ciclano. O que interessa é o assim diz o Senhor. E não era o assim diz o Senhor, era o assim diz a comissão de investigação que quer saber e colocar em pratos limpos se há pecado ou não. Chegaram enfurecidos. Mas aí o que acontece? Falaram, e aqueles que estavam sendo acusados tiveram palavras brandas para ponderar e explicar o que estava acontecendo. Não se tratava de uma transgressão, se tratava de um altar, de um memorial em gratidão ao fato deles conseguirem regressar depois de 7 anos em batalha para os seus respectivos lares, atravessando mais uma vez o Rio Jordão. As coisas foram sendo colocadas aqui em pratos limpos, a verdade de fato foi colocada em evidência, as acusações perceberam que elas eram infundadas e aí você percebe que a situação se apaziguou. É tão bom quando as coisas são esclarecidas, não é verdade? E ao invés de acusações e acusações e acusações, fatos são analisados e aí chegam ao denominador comum de que nenhum problema grave estava acontecendo tal qual ocorreu na época de Acã ou tal qual aconteceu na época de Baal-peor. Tudo estava resolvido e tiveram chance de escutar para poder apurar os fatos. É ruim se eles já chegassem executando um juízo em cima de acusações, mas eles acusaram e pararam para escutar a resposta daqueles que acusados estavam sendo. Enfim, louvo o nome do Senhor porque a situação se resolveu. E é tão bom quando os conflitos que nós estamos envolvidos se resolvem, quando uns resolvem escutar,
Outros falam, outros escutam, até que todos tenham o direito de fazer a exposição daquilo que pensam, para que o denominador comum, que é a paz, seja uma realidade no relacionamento de todos nós. E isso aqui fica como um lembrete bacana para a administração das nossas igrejas, para a administração do nosso ambiente de trabalho, administração das nossas famílias. Às vezes a gente chega com uma acusação tão precipitada contra o filho, contra o cônjuge, sem nem sequer escutar a versão que eles têm a apresentar para cada um de nós. Hashtag fica a dica, vamos verificar o que aconteceu na Bíblia para apanharmos estes exemplos tão positivos e colocá-los em prática na nossa vida, no nosso ministério também. Que Deus nos dê sabedoria para isso. Vamos orar? Pai querido, ajuda-nos a não só a falar, mas também aprender a escutar e assim sempre chegarmos ao denominador comum e este seja sempre a paz, em nome de Jesus.